Hoje me deu na cabeça, né, que é para reportar aqui certas situações que estão a acontecer neste país. É triste, mas é triste mesmo, ver onde se diz que é um país soberano, um país que tem as próprias suas leis, um país que é democrático, um país e muito mais, né? Está a trilhar para os caminhos em que ele está a fazer. É paradoxal, vendo que um estrangeiro chega aqui a Angola, ele faz e desfaz o que bem entender com o nativo, sem que as autoridades falam alguma coisa. Desculpe, é muito repugnante, porque o que mais me dói, é o espírito de incapacidade. Quer dizer, eu vejo o meu povo a sofrer, mas infelizmente não consigo fazer nada a respeito, porque eu também não sou ninguém nessa sociedade. Este país praticamente é de pessoas estrangeiras, ou seja, as leis que estão nesse país que dizem que vêm a defender os interesses do autóctone, se assim podia dizer, do nativo, mas infelizmente isso é uma falácia. Porque você vê, eu já trabalhei com chineses, já trabalhei também com alguns, esses árabes, esses eritreus ou malianos ou coisa parecida. Conforme os nossos irmãos estão a ser maltratados, desculpe, até eu fico a pensar, será que esse país tem mesmo lei? Este país tem mesmo lei? Hein? Imagine que eles vêm aqui, suponhamos se fosse um angolano, ir para a Eritreia, para a Mauritânia, para a Líbia, para Marrocos, ou para Portugal, ou para a China. Obviamente nós seríamos bem, mas bem batidos e deportados se caso a gente tivesse um comportamento indecoroso. Mas já os chineses, nem só chineses, ou seja, esses senhores ali que dizem que vêm aqui, né, vêm aqui com uma capa só, né, de dizer que são investidores ou coisa parecida. É um pouco complicado. Vocês vejam que eles nem sequer uma conta bancária têm, pagam os funcionários na mão, né? E tem um comportamento fora do animal, é um comportamento animal. Batem nossos irmãos por tudo, por nada. Quer dizer, você é obrigado, estás condenado, você trabalhando, fazendo serviço para eles, estás condenado a nunca adoecer, estás condenado a não errar, estás condenado quer dizer, você tens que ter 365 dias, 365 dias sem adoecer, sem errar, sem sentir fome, é um pouco complicado. Qualquer ser humano está suscetível a errar. Mas por quê? Quer dizer, quando a pessoa adoece, você não és pago. E quando você perde o braço, a vista ou até às vezes a vida, a família não é indenizada, desculpe. E depois, sobre o olhar impávido dos nossos governantes. E dizem que tem a lei trabalhista, assim, em Brasil dizem que a lei trabalhista, ok, aqui em Angola tem a ver com a lei geral do trabalho. E infelizmente essas pessoas, digo mesmo, o ministro do trabalho não faz nada a respeito dessa situação. Os nossos irmãos estão a ser humilhados, estão a ser escravizados. Quer dizer, obviamente que temos a neocolonização, sobre o olhar impávido, mais uma vez, dos nossos governantes. Há dias a minha querida sobrinha, coitada, tivera conseguido um emprego. O palerma do chinês vem a dizer que é para você tem que se deitar comigo, que é para você ser chefe das outras. Oh, santo Deus! Tentaram fazer qualquer coisa, não saiu em nada, porque ele disse que eu falar com o chefe Engalande. Mas por onde já se viu isso? Também com razão, um país em que não tem
no aparelho do Estado não tem pessoas 100% genuínas, dá nisso, não têm amor pela pátria, não tem compromisso pela pátria. Se não for genuíno, então tem duas nacionalidades. Os coitados que têm uma nacionalidade genuína angolana, pouco ou nada fazem a respeito, porque também estão a defender do seu posto de serviço. Isso é um pouco complicado. Os nossos irmãos estão a sofrer, estão. E o pior ainda, só não basta o sofrimento ser que eles são submetidos, submetido aos senhorios, aos patrões. Ainda tem a obrigação de aceitar o corno. Os chineses, os libaneses e por ali estão a engravidar as nossas irmãs. Tudo por falta de quê? De um prato de comida. Tudo por falta de quê? De um mísero emprego que te pagam às vezes 30, 40 mil kwanzas. Em que às vezes os nossos guardas, desculpe, não diria, há quem que acha pejorativo esse nome de guardas, mas é mesmo, os guardas, os seguranças, os nossos irmãos, esses que garantem a nossa segurança, tanto das empresas como das casas, o serviço dele é exclusivo era suposto ser exclusivo de guardar as infraestruturas, as casas por ali fora, mas só que infelizmente eles são tidos como o que até? Ele é que tem que levar os filhos à escola dos patrões, é que tem que lavar o carro, é que tem que fazer compra. Imagine só, e se na eventualidade dele abandonar o posto e fazer compras para o patrão e roubarem, ele também é responsável. Desculpe, Desculpe, este país afinal tem leis ou não tem? Eu sei perfeitamente, mais uma vez, que aqui em Angola, quando você abre a boca, é suscetível a ser morto, é suscetível a ser silenciado com a morte, ou então ser esculachado da empresa, ou ser esculachado desta sociedade. Mas é um pouco complicado, mais uma vez, eu sempre digo, é um pouco complicado a pessoa falar do sofrimento do povo angolano, sem que a pessoa belisca um pouco da própria política. É um pouco complicado. Desculpe, sei que existem leis nesse país. Agradecia aos pessoal, por favor. Que pusesse a mão nesse tipo de situação. Os nossos irmãos trabalham em condições precárias, em condições inumanas, sob o olhar impávido dos nossos chefes. Por quê? Quer dizer, normalmente quando os preços sobem é em detrimento de uma lei, mas só que infelizmente aqui não se faz cumprir. Ainda tem de falar só que aqui não se faz cumprir. Violam os direitos humanos, mas que não se faz cumprir. Estão a engravidar as nossas irmãs pequenas, até meninas de 16 anos estão a ser engravidadas. Que isso se diz que isso é pedofilia, mas infelizmente não se faz nada. Tem aquela nossa irmã angolana, passa na bela coisa parecida, que morreu em Luanda. Que se atirou do prédio. Infelizmente os juízes fizeram das suas maracutaias. Mas quanto custa a vida humana? Santo Deus, até quando? E infelizmente aqui em Angola a própria política também só se faz sentir quando é nas vésperas das eleições. Até quando a gente vai poder respirar de alívio? Lutamos durante 400 e tal anos, quase 500 anos, sob o jugo do colonialismo. Mas agora estamos aqui a lutar outro jugo que é de angolanos, entre aspas, angolanos contra o próprio angolano. Quando é que a gente vai ter um país livre? Quando é que a gente vai ter um país longe da corrupção? Porque esses homens que vêm de lá para cá é corrompido, em que o próprio angolano, suposto angolano, prejudica o próprio angolano. Em que o próprio angolano prejudica o próprio angolano. Para onde vamos parar com esse tipo de situação? Para onde estão vocês, a Lei Geral do Trabalho? Para onde vocês têm metido isto? Estamos cansados desse sofrimento. Desculpe, eu acho que nós não estamos ainda independentes.